Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula. Eu gravei o outro vídeo, mas não consegui transformar ele em link. Eu vou ver se eu consigo hoje. E aí eu vou mandar os dois vídeos da semana passada e desse, tá? Porque o outro eu não consegui mesmo. Deu muito trabalho e eu não consegui. Hoje nós vamos falar sobre Nós estamos falando sobre globalização, né? E dentro da globalização nós temos a educação e a exclusão dessa questão da educação. Nós vamos falar sobre ele e vamos falar sobre o trabalho e a questão da exclusão do trabalho também. O que representa esses dois dentro do sistema de globalização? Gente, quando a gente está falando desse sistema globalizado, a gente fala de tudo, né? Desde o início que a gente vem falando sobre esse sistema de globalização, a gente está falando do envolvimento global. Lembra que eu falei? Nós estamos ligados por fibras óticas, aonde a gente envolve todo um sistema, né? Dentro dessa questão da globalização. E hoje, quando a gente fala dessa questão da educação e a exclusão dessa educação, nós estamos vivendo isso muito claro, né? Nós estamos vivendo isso vendo os países que cresceram, se desenvolveram e tiveram e assumiram o topo de desenvolvimento econômico por causa de investimentos na educação. Coreia do Sul foi considerado já um dos países mais pobres do mundo e hoje ela se classifica como país desenvolvido. Por quê? Investiu em educação. China, Japão, Estados Unidos, países da Europa, esses países investiram muito alto na educação. E quão é necessário a questão do investimento na educação? A gente está vivendo essa pandemia que hoje há um investimento alto na área da pesquisa que investe em educação. Então os países precisam entender isso, essa inclusão, essa diferença de classes sociais, essas diferenças de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países que estão abaixo da linha da pobreza, né? Que dependem literalmente de um sistema econômico. Ele precisa entender que a partir do momento que ele passar a acreditar no país dele como um país de investimento na área de educação, nós vamos passar a ter uma outra visão. Eu brinco muito na sala de aula com vocês e falo, nós já estamos sendo classificados como países em desenvolvimento, países emergentes, mas a gente ainda tem uma cabeça de países subdesenvolvidos, né? Quando eu falo na sala, soma lá a nota, deu 6, passei, então não preciso mais. Nos países que investem em educação, o aluno nunca pode ser 6, ele tem que ser 10. Ele tem que ser bom no que ele faz. E a gente ainda tem a mentalidade de países subdesenvolvidos. E ainda vamos levar anos para poder entender, ou para que os nossos governantes entendam e invistam com qualidade na área da educação, né? Para que haja um desenvolvimento econômico. Quando a gente fala desse sistema econômico, né? Dessa importância, eu trouxe uma imagem para vocês. Na verdade, eu selecionei duas imagens. Eu tenho umas aulas prontas, né, na plataforma, só que eu não consegui trazer para passar aqui. Então eu vou mandar na plataforma para vocês, tá, gente? Os slides dessas aulas aqui, porque ficaram bem interessantes e é mais uma fonte para vocês estudarem. Aqui ele diz algumas dúvidas acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório. E o aluno diz o quê? Sim, professor, o que é trabalho em grupo, né? De que forma a gente pode entender que esse trabalho em grupo funciona dentro de uma sala de aula? De que forma a gente pode entender que isso vai ser para a vida inteira, para que a gente possa lidar com esse sistema de educação, né? Essas diferenças de classes sociais são muito grandes mesmo. Vamos lá, gente. A gente quando fala dessa questão da educação, a frase nos diz aqui, ó. O que mudou na frase? Aí o aluno diz nada. É frequente o descaso com o ensino público? Sim, é frequente? Muito, né, gente? É uma triste realidade desse descaso com o ensino público. Aí a gente vai perceber como esse descaso vem da onde, gente? É uma escadinha assim, ó. Começa lá de cima, dos nossos governantes, da Secretaria de Educação, dos pais, dos alunos, de todo mundo. É uma bolinha de neve que vai girando em torno disso. Nós precisamos entender isso. Se não houvesse esse descaso com o ensino público, talvez você não estaria numa escola privada, você estaria numa escola pública, que há investimentos por isso daí. Não quero dizer que há professores que não têm a qualificação, muito pelo contrário, há professores qualificados e bem qualificados, com cursos e mais cursos. O que falta são recursos para que isso aconteça.
Os países que são classificados como países desenvolvidos estão se destacando aí. Coreia do Sul já foi considerado o país mais pobre do mundo, hoje não é mais, ela é um país desenvolvido. Ela inclui investimento em educação. Falta-se investir em educação. China, Japão, os países da Europa, Estados Unidos, todos eles estão investindo muito alto em educação. Os países subdesenvolvidos, países abaixo da linha da pobreza, isso passa longe desse investimento, né? E para investir nisso a gente precisa de crescimento, a questão da questão tecnológica, pesquisas, né, gente? As pesquisas que são fundamentais para que a gente possa ver um investimento na área da educação. Hoje, por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. Precisa de investimento na educação? Precisa. Por que precisa de investimento? Precisa se investir na área da ciência, para que a gente possa aí descobrir, por exemplo, a vacina que possa conter essa questão do Covid-19. No nosso país a gente viu o que? Isso retroceder. O governo foi tirar o auxílio das universidades para diminuir essa questão das pesquisas aí. Então, anos-luz mesmo a diferença do investimento da área da educação no nosso país. E nos países subdesenvolvidos aí também, ou abaixo da linha da pobreza, né? Tecnologia hoje é ponto fundamental? Sim, ponto fundamental para que cresça essa questão aí. E a gente vai ver, né? No Brasil, a cada 100, um não tem acesso à tecnologia. Nos países subsaarianos, que são os países considerados mais pobres da África, a cada 100, um tem acesso. Então, enquanto a gente fala dessa globalização, dessa interligação, fibra ótica, tecnologia, eles ainda estão anos-luz longe dessa questão. Aqui que a gente considera país em desenvolvimento, a região do Nordeste ainda que não chegou à luz, que ele não tem a tecnologia básica, que é geladeira, uma televisão. Você imagine o resto, um celular, uma coisa assim. Então, a gente precisa ainda muito investimento para que a gente possa se classificar dentro dessa questão de não estarmos incluídos na exclusão, né? Educação e globalização. Como que isso pode estar interligado? De que forma a gente pode fazer diferença? Gente, aqui eu quero mostrar para vocês essa diferença que a gente trabalha também dentro do sistema global. É a diferença da desigualdade social, né? Aqui a gente vai ver isso nítido, tá? Isso nítido mesmo. Prédios, né? De luxo, quadras e tudo, e separado por um muro, do outro lado, uma favela, uma falta de estrutura de saneamento básico, falta de educação, falta de saúde e uma realidade gritante dessa diferença. Nós vamos viver isso dentro dessa desigualdade social, dentro dessa desigualdade do sistema global, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir assim, porque o ideal ou a visão da globalização era trazer isso uma igualdade, fazer que os países pudessem ter o mesmo patamar, mas isso não vai acontecer, pelo contrário, o sistema econômico que a gente vive que não nos permite isso acontecer, né? Então hoje a gente está vivendo essa pandemia e vendo isso aí muito claro, as diferenças de classes sociais. Eu assisti o filme que tá aí todo mundo falando, Poço, e ele trabalha muito assim, ele tem várias lições aquele filme, mas uma delas é a questão da diferença das classes sociais. E ele trabalha o sistema socialista ali, né? Porque o cara tenta fazer a comida chegar até o final. Porque o que ele tenta provar para os outros andares no poço? Que se cada um comesse a sua porção, talvez não faltaria comida até chegar no último. Mas isso não acontece. Desde lá do primeiro, eles vêm devorando a comida até chegar ao final quem fique sem. Isso nada é mais que um sistema que a gente vive. O poder tá lá, né, onde essa população comanda esse poder, vai descendo, quanto mais desce, mais diminui o sistema de diferença de classes sociais, que é a desigualdade social. Isso é muito forte. Aqui, essa imagem, gente, também ela retrata um pouquinho dessa questão da desigualdade social, os conflitos dessa desigualdade social, né? Festa da globalização, entrada pela área de serviço. Como assim, né? A gente vai ver aí essa questão da diferença das classes sociais. Nos mostra bem claro isso daí, né? A imagem deixa isso bem claro. Aqui do outro lado, ele mostra a questão do avanço tecnológico, ponto principal desse desenvolvimento tecnológico aqui, ó, que é a globalização. Isso aqui precisa funcionar muito bem.
Se ele não funciona, essa desigualdade aqui, ó, e os conflitos sociais vai aumentar, gente. A diferença deles é muito grande. É óbvio, professora, nos Estados Unidos não tem diferença de classe social? Tem, mas não vai ser nunca classificada da forma que é no Brasil, da forma que é na África, né, nos países da África. Então, essas diferenças... Ah, professora, então na Coreia do Sul, que a senhora acabou de falar, que se destaca como um país que investe em educação, desenvolvido, não tem diferença de classes sociais? Tem. Mas não se destaca da forma que se encontra nos países que vivem esse conflito aqui, ó. Essa realidade, infelizmente. Gente, mais uma vez aqui eu trago uma outra imagem que também retrata essa diferença da desigualdade social, né? Olha o lado aqui que você vai ver casas com piscinas, né? Um luxo, e olha o outro lado. Aqui em Brasília, nós temos a Estrutural. A Estrutural, você passa ali pelaquela pista da Estrutural, do lado esquerdo você tem o Vicente Pires, com casas enormes, com piscinas, mansões. Do outro lado você tem a Estrutural, que também começou por lotes ilegais, que vive do lixão. E do outro lado lá, ó, no Vicente Pires, as casas nenhuma são legalizadas, os lotes não são legalizados, mas estão lá. Então ali você vê nitidamente a diferença de classes sociais. É mais ou menos isso daqui. De um lado o luxo e do outro lado a fome, a miséria e pobreza, né? Como a gente encara isso? De que forma isso a gente vai continuar aceitando? Porque o que acontece com essa desigualdade social? A gente passa a achar normal. A gente passa a achar que não se preocupar com o outro. Hoje a gente, com essa pandemia, a gente tem se despertado um pouco para isso, né? A preocupação com os que não têm, com os que são de empregos informais, né? Que não tem carteira fechada, que vão depender dos seus salários e que vão deixar de ter. Então você começa a se preocupar um pouquinho com o outro, tendo uma outra visão. Eu espero mesmo que que essa pandemia que ninguém esperava, sirva para que a gente possa entender que há uma necessidade da gente se preocupar com o próximo, que há uma necessidade da gente tentar diminuir o máximo que a gente puder dessa diferença de classes sociais. Galera, essa imagem aqui eu quero encerrar a nossa aula mostrando ela para vocês. Eu gostei muito porque ela vai trazer pra gente uma ideia do que é o sistema globalizado, né? Ele vai mostrar aqui Samsung, Nokia, Coca-Cola, né? Marcas de café. E isso tudo gera o sistema globalizado hoje. Isso tudo está envolvido dentro do sistema de globalização. Industrialização, tecnologia, avanços dentro do meio de transporte, o ponto forte hoje que é a internet. Então isso tudo está ligado dentro desse sistema de globalização, dentro dessa questão da igualdade, né, ou da desigualdade. Trabalho e exclusão, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, né, nós dependemos literalmente dos países desenvolvidos com as suas multinacionais no nosso país, né? Então, professora, a concorrência, a lei da procura e da oferta, isso tudo vai trazer um desenvolvimento econômico. Nós necessitamos que esse trabalho aqui, por exemplo, Coca-Cola, Fiat, Oi, Claro, TIM, essas e outras e muito mais estão envolvidas dentro desse sistema, estão trazendo esse desenvolvimento econômico. Não tem como a gente dizer, não vamos impedir essas empresas estrangeiras de instalarem aqui, não tem como, a gente não pode fugir disso. Nós temos a divisão internacional do trabalho, né, que vai classificar cada setor dessa questão do trabalho aí. E hoje, dentro do sistema globalizado, o que a gente mais procura? Mão de obras qualificadas, baratas e qualificadas, né? A gente vai ver na próxima aula um pouquinho sobre isso aí. A gente vai falar das maquiladoras no México, falar sobre um pouquinho desse desenvolvimento econômico e industrializado aí dentro dessa questão. Até a próxima aula, tá? Como eu falei no início para vocês, eu vou fazer o link da aula passada que eu já gravei e não tinha conseguido. Vou mandar as duas para vocês, porque uma puxa a outra, tá? Dentro do sistema de globalização. E aí eu preciso do flashback de vocês, gente. Agora mais do que nunca, a gente precisa estar juntos, né? Então, façam as atividades, mandem para mim. Eu não recebi as atividades de vocês da aula da semana passada. Eu botei no portal, eu coloquei a atividade, as páginas dos livros. Sexta-feira a gente vai entrar online lá na plataforma para poder tirar as dúvidas e fazer as atividades. Então, a gente precisa caminhar juntinho para não deixar
a peteca cai nem do lado de cá, nem do de vocês. Então, valoriza o nosso esforço de estar aqui, batalhando e tal. Eu tô desde cedo, ó, já vai dar quase 9 horas, e eu tô desde cedo aqui, filmando uma aula atrás da outra, buscando imagem, buscando a melhor forma possível de trazer a compreensão para vocês do conteúdo, ok? Anotem as dúvidas, tá? Se preciso for, para no dia da nossa aula lá, a gente conseguir cessar essas dúvidas. Beijos e até a próxima.